Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Empower Code. E nesse vídeo a gente está aqui para um momento histórico, onde vamos montar o caixão do Node.js para sempre. Enfim, tirando o clickbait à parte, eu tava rodando meu LinkedIn aqui e vi um, um post sobre a atualização é, estável do ban, é, pronta para produção já, inclusive está aqui nesse post do blog deles. E para quem tá desambientado aí e não sabe ainda o que é o ban é um runtime de JavaScript, como o Dino e o Node, que veio com uma premissa astrondosamente forte em acabar com o Node. E, bom, enfim, se você pegar e ler aqui a página desse post do blog deles, eu vou deixar aqui na descrição, você vai ver como é uma premissa bem focada em realmente substituir o Node. E, enfim, ele basicamente quer substituir o Node para sempre por conta de algumas coisas. Mas enfim, o Ban ele tem uma premissa bem focada em performance. Ele traz várias APIs integradas diretamente neles, como teste, empacotamento, o que mais temos aqui? Gerenciador de pacote, enfim, ele tem uma série de coisas bem interessantes de forma integrada já, para que, segundo os criadores, a gente não tenha que passar tanto tempo é, configurando certas coisas e poder sair direto mão no código. E, enfim, eu acho meio complicado, porque dependendo da quantia que você fecha o escopo de uma tecnologia, ela pode acabar sendo muito específica para algum tipo de coisa e, enfim, deixando de lado o objetivo principal. Mas, de fato, algumas coisas aqui são muito interessantes. Eu vou passando um pouco aqui, e nos momentos que eu achar importante eu paro para mostrar para vocês. Enfim, vamos lá. Eu vou testar ainda no vídeo. É, realmente eu vou baixar ele aqui, vou criar um projetinho rápido, só para mim me ambientar e ver como é que tá. Eu ainda não testei, só deixando um adendo. E eu vou testar em vídeo com vocês. Burn is a drop-in replacement for Node.js, so you don't need Node, npx, Node, Moon.env, CrossEnv. Basicamente que ele falou que o ban é um substituto direto do Node.js, então você não precisa de Node, do npx, do NodeMoon, do .env, entre vários outros. Isso daqui eu achei interessante. Ele já tem um sistema de hot reload integrado. Então você não precisa fazer a configuração de nenhum dessas ferramentas para rodar o projeto. Transpilers, ele entende nativamente JavaScript, TypeScript, CommonJS, MJS, JSX e TSX, então a gente não precisaria do TSC, do Babel, do TSNode, do TSX, mas aqui ele está falando que a gente ainda pode manter o TSC para checagem de tipo, e eu não sei se ele teria algum peso ainda, se teria algum peso na compilação do projeto, eu acredito que não, mas acho que é uma coisa só testando pra ver. Enfim, se tiver algum peso, é meio sei lá, né? Porque pô, se ele veio para substituir o TSC ou enfim todas essas ferramentas, não faz sentido que ele ainda pese e eu tenha que ter esse peso a mais na hora de buildar o projeto só para checagem de tipo. Enfim. Ou seja, BUN is a JavaScript bundler with best-in-class performance and ESBuild compatible plugin APIs, so you don't need ESBuild, Webpack, Parcel, Rollup. Ele é integrado já com um bundler e ele tem uma alta compatibilidade com SBuild, porque pelo que eu li aqui, ele foi altamente inspirado no SBuild, o processo de compilação, então ele tem muitas coisas que já são integradas.
Uma coisa que é bem interessante, eu acho, é que por mais que ele venha para substituir tanto o Node como o SBuild e os transpilers, enfim, ele tem muita compatibilidade com essas coisas. Então é algo interessante e acaba que a gente não tem que, como os próprios autores do post aqui dizem, desaprender muitas coisas. Ele é compatível com o NPM e ele lê automaticamente o packed.json e escreve na Node Modules, então basicamente vai continuar do jeito que está. Tem uma biblioteca de teste integrado. Uma coisa que eu achei meio chata é que se eu estiver usando o Vitest, por exemplo, ele vai mapear automaticamente todos os imports que eu fizer do Vitest para lib interna de teste deles. Então meio que ele obriga você a utilizar a biblioteca de teste do próprio BAM. Ele tem certa compatibilidade com o Node, tem o FS, o Path, o Net, pode ler o Dear Name Process. E aqui ele está falando que por mais que não tenha uma compatibilidade perfeita com o Node, olhando para o Node 8, você pode rodar virtualmente qualquer aplicação Node. E é bem interessante. Esses frameworks já estão usáveis. Estão usáveis. Esses frameworks já são suportados pelo BAM, ou seja, o Next, o Remix, Vite, aqui tem o Nest e os outros eu não lembro o nome. Eu sei esse e esse. Esses dois eu não conheço e não lembro. Esses dois eu não lembro o nome. Aqui eu vou dar uma olhada depois nisso daqui para ver a compatibilidade. E o foco principal, velocidade, né? Performance. Aqui é a comparação dos compiladores. Comparação com o TSC 350 milissegundos, TSX 120, SBuild 40. E segundo ele, leva 8 milissegundos para fazer a transpilação e a compilação do código. Bem interessante. Ele tem suporte nativo do TypeScript, eu acho que já devo ter dito isso. Isso daqui também é uma coisa muito legal, que a gente pode usar import e o require no mesmo arquivo, sem precisar fazer a configuração alguma aparente. E ele já traz a parte de fetch integrada já. Bem interessante. Traz essa parte do navegador, né? Falando em navegador, ele usa aqui, diferente do Node e do Dino, ele usa a WebKit da Apple, em vez do V8 do Chrome. Aí temos a parte de Hot Reloading integrada já, sem configuração alguma. E, de acordo com esse GIF aqui, eu não tenho certeza, mas aparentemente ele faz uma recarga letra a letra, ou pelo menos foi o que deu a entender aqui. Conforme ele vai alterando as letras, aqui no expect desse lado ele vai alterando também. Então, aparentemente esse reload é feito de uma forma muito automatizada, mas isso é só testando para ver, eu vou testar daqui a pouco. E temos os plugins do SBuild, essa parte interessante também. Temos uma API de arquivos, e eu não sei se é uma substituta direta do FS, mas é interessante. E aqui o servidor HTTP, e aqui tem um ataque direto ao Node sobre ele não ter uma parte de WebSockets nem de HTTP integrado de forma nativa. Assim, tem que ver o quão utilizável é isso, né? Tem uma integração direta com o banco de dados, isso aqui eu achei bem interessante. É interessante, mas em certo ponto, né, provavelmente é muito difícil uma aplicação muito grande que vá usar um driver do banco de dados para fazer query direto, selecionando assim. Provavelmente é usado algum query builder, algo do tipo, então é tipo o HTTP do Node, né?
Você pode fazer um servidor com aquilo, mas basicamente nenhuma aplicação faz. Ou você instala um Express da vida, um Fastify e sobe a aplicação, que é bem mais rápido e performático no quesito de código. Ele tem a parte de hash de senha integrado já, isso daqui eu achei muito interessante. E tem essa parte de descrição do gerenciador de pacotes, que é muito parecido com o NPM, inclusive ele está enfatizando isso aqui. E fala que a gente não precisa se adaptar muito, porque eles são de fato muito parecidos. Aí temos um post aqui de alguém aleatório, que eu não sei quem é. Se vocês souberem, deixa aí nos comentários. Que ele tá simplesmente falando que o ban install é ridiculosamente rápido. E aqui ele tem uma comparação, que basicamente os instaladores demoram aqui 12 segundos no Yarn, 10, e aqui ele demora 0.36 no ban. Vamos testar isso para ver se é de fato real. Uma comparação, um GIF até, comparando o npm run com o ban run. Parece automático, instantâneo. E aqui que está a parada de ele mapear automaticamente pro ban test. E achei isso daqui meio limitante. Por exemplo, se eu quiser adicionar uma biblioteca de teste mais consolidada, eu não vou conseguir, né? Então ele vai mapear de forma automática. Essa parte eu não entendi. Sinceramente, se vocês tiverem algum conhecimento, podem deixar aí nos comentários e eu vou dar uma pesquisada a mais. Eu realmente não entendi qual é a proposta desse parâmetro de importação aqui. E no final aqui ele fala que o ban ele ainda não tem um suporte direto para Windows, então o Windows está altamente experimental e só está funcionando o runtime de JavaScript, ou seja, as outras ferramentas não estão disponíveis. Vamos testar isso e ver como é que ele se sai. Se vocês quiserem, eu vou deixar o link desse post no blog aqui, da documentação nos comentários, para vocês darem uma olhada. Então vamos instalar e testar, criar um projetinho rápido aqui nisso daqui para ver como é que ele se sai. Eu vou utilizar aqui para instalar o gerenciador de pacotes do Node, não insinuando nada. Instalando. Adicionou 3 pacotes em 7 segundos. Então, acredito que se a gente passar a usar o ban, a gente vai ter uma velocidade maior, segundo os próprios criadores do ban. Vamos dar um ban menos version para ver o que temos aqui. A versão 1.0.0 ban upgrade. Isso daqui aparentemente é um auto installer. Ele tem um gerenciamento próprio de versões. Isso daqui é bem interessante. Aqui ele falou que eu já estou na versão mais recente, que a gente já pode usar. E digitando ban -help, eu acredito fortemente que a gente tenha a lista de comandos. E sim, temos mesmo. Run test x Ripple start session. Eu não sei o que é isso. Se alguém souber, pode deixar nos comentários aí. Vai ser um prazer ficar sabendo. Init, eu acho que é isso daqui que a gente vai usar logo em seguida para inicializar um projeto limpo. Create para criar de um template. Install para instalar dependências. Add para adicionar dependências no package.json. Para adicionar dependências no package.json. Será que eu tenho que adicionar isso manualmente? Interessante. Remover dependências do package.json. Update para atualizar. Link para linkar dependência global. Unlink para deslinkar. PM, more commands for managing package, ou seja,
mais comandos para gerenciar os pacotes, build, para fazer o build, upgrade, get, esse daqui, ó, que a gente usou aqui em cima, e ban help, uma lista bem curtinha, por enquanto, provavelmente vai ser adicionado mais coisa com o passar do tempo. Vamos dar um cd nisso daqui e criar um novo diretório chamado bantest. Eu não usei ainda o histórico aqui é por conta que eu tava gravando esse vídeo e a minha luz acabou no meio e eu já tinha criado o diretório, então eu tive que refazer essa parte, mas eu não usei ele ainda. Eu vou abrir isso daqui no Code, no Visual Studio Code, e vou fechar o terminal. Posso fechar já, acho que ele vai abrir de qualquer forma, sim. E pronto, temos um diretório vazio aqui. Terminou de startar o meu Visual Studio Code e eu vou abrir o terminal integrado aqui. Agora a gente provavelmente deve conseguir dar um ban init para inicializar um projeto. Packet name, ban test, entry point, index.ts. Interessante, ele já trouxe o TypeScript como padrão. Pronto, aparentemente é isso. Packed.json file has saved in current directory. Adicionou index.txt.gitignore, já trouxe um repositório Git integrado já, interessante. Readme e um tsconfig.json que temos aqui. Lib snext, module snext, target, bundler, resolution decoration force, all important text extensions, no limit, com strict, preserve. Interessante, interessante, configuração bem daorinha. Ele já trouxe uma estrutura básica aqui, um console log e ban types, a tipagem dos tipos do ban, né? Definição de tipos do nosso queridíssimo TypeScript. Aqui temos um readme, veras interessante, ele trouxe um node modules bem vaziazinha, e aqui temos um to install dependencies, ban install, to run, ban. Aparentemente eu tenho que rodar o instalador de pacotes primeiro, eu acho. Acredito que sim, ali não tem o TypeScript. Vamos dar um ban install então. Install. Não, já estava tudo instalado. 4 milissegundos. Aparentemente foi bem rápido. Se eu fizer isso em um node da vida, ele vai ser um pouquinho mais lento. Inclusive, vamos fazer para efeito de comparação aqui. Eu vou criar aqui dentro, cadê? Me perdi. Documentos, projects, test, e aqui eu vou criar um node test. E a gente vai fazer isso de uma forma bem comparação de fato mesmo, né? Eu vou levar isso daqui para o workspace do lado, ou seja, se eu rolar aqui embaixo, a gente vai poder trocar. Então eu vou pedir para vocês prestem atenção no nome da pasta. Vamos fazer essa comparação aqui de uma forma bem interessante. Vou puxar para o lado aqui também. E vamos fazer a parte do node agora. npm init. Calma aí, que eu fiz errado. Completei sem querer. Não, npm init só. Package name, test, pode ser. Version. Description, entry point, test command, git repository, keywords, author, license. Yes, poderia estar dando menos y para aceitar tudo. E temos aqui um index.js como ponto de entrada.
Só que para mim rodar aqui, eu deveria poder instalar um npm e tsnode com dependência de desenvolvimento e o tsx também, eu acho. npm e tsx -d, não lembro agora. Faz tanto tempo que eu não faço isso aqui. Aqui dentro eu vou criar uma nova pasta src, bem básico, um index.ts. No text.json eu vou falar que a entrada dele vai ser... Não, aqui eu posso deixar um index.ts mesmo. Então aqui, agora eu acho que tá faltando o quê? npm e TypeScript, -d. Poderia ter instalado tudo junto, né? Mas, enfim. Foi bem rápido. npx tsc -init. Pronto, ele gerou a configuração TypeScript, normalzão. O KS 2020 aqui. Command.js. Eu não lembro qual que é o módulo, se não me engano. Yes, next. S 2020 pode ser. Strict true. Uma configuração bem básica. Aqui dentro eu só vou dar um console.log. Olá, via Node. E aqui ainda vai faltar algumas configuraçõezinhas. No dev eu vou colocar tsx .src/index.ts. E eu acho que isso é o suficiente, se eu não me engano. npm run dev. Sim, ó, rodou. Eu acho que o meu terminal, se eu não me engano, ele era para mostrar quanto tempo demorou. Mas aqui a gente pode fazer um console.time, eu acho. Isso, time. E console.timeEnd. Se eu não me engano, é isso. Ó, ele demorou, exatamente, ele demorou 2 segundos e 68 milissegundos para executar. Isso. Então vamos lá para a parte do ban agora para a gente ver. Vamos home, um console.time e um console.timeEnd. Ctrl Shift Case para abrir o terminal e vamos dar um... já estava digitando npm já, ban. Ele já trouxe alguma configuração de script? Não. Isso daqui é um probleminha. Scripts. Dev. Ban. Index.ts. Ban run dev. $2.91 com uma transpilação, né? Então, comparando aqui com o nosso queridíssimo Node, o Node ganhou no quesito de velocidade de execução. Agora que já foi compilado, ele demorou 0. Agora que já foi compilado, ele demorou 9 milissegundos. Quase instantâneo. 3 milissegundos, 4 milissegundos, 5, 6, 3, tá nessa faixa. Vamos ver o nosso Node aqui. 1 segundo, 2 segundos. Realmente ele é bem mais rápido. Acho que essa primeira execução foi o processo de transpilação para JavaScript para poder ser executado. Então por isso que ele demorou um pouquinho mais para executar.
mas no mais ele é muito rápido mesmo na execução, comparado com o Node, que demora aí seus em média 2 segundos para executar. Vou criar uma nova pasta aqui também para deixar organizado, vou colocar dentro do src, e eu vou jogar o meu index.ts para dentro de src, tsconfig de um item aqui, só de transpolação, e vamos dar uma olhada. Aqui dentro eu acredito que tem que mudar para ./src/index. Vamos instalar aqui uma lib desse lado no Node, que é uma biblioteca para manipulação de elementos, de objetos, no geral, que é o Lodash. PMI Lodash. Acho que assim se escreve. Eu acho que estava em cache, provavelmente. Ele demorou 1 segundo aí para instalar. E agora vamos instalar no ban install Lodash. Ele foi bem rápido mesmo. 600 milissegundos. Ele é de fato bem rápido comparado com o Node. Uma coisa que eu queria ver é a parte do hot. Então aqui, esse daqui é o Active Lock do gerenciador de pacotes. Então aqui a gente vai colocar na execução menos hot, que é o suficiente para ele ativar o hot reload. Eu instalei de volta e foi extremamente rápido. Cadê? Ban run dev. Ele não saiu, então ele está executando ainda. Ele de fato não é na digitação, é assim que eu salvo. Então, a cada digitação que eu salvo, ele me dá uma atualização extremamente rápida, extremamente performático, 2 milissegundos. Ou seja, em comparação com o Node, que eu tive que instalar aqui o Nodemon ou alguma outra coisa. Eu nem lembro qual que é a dependência que eu usava para fazer isso. Mas ele é bem mais performático de fato que o Node em si. Uma coisa que eu quero testar em questão de velocidade. Isso daqui eu acho que eu tenho que importar. E ele não tá me dando a importação. Import from ban. Ele tem apenas essas libs. E deixa eu dar uma olhada aqui. Ban. Eu devo ter escrito errado. Ban. Aqui tem ban password. Eu não lembro qual que era a parte de password. Bom.password.hash. Password.hash. Isso daqui normalmente demora bastante para ser feito em questão de 500 milissegundos por aí, dependendo do salt. E isso daqui provavelmente usa o bcrypt ou algo do tipo. Example. Essa documentação aqui ficou muito bonitinha. Eu ia colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 de senha, né? Uma senha super secreta. Super secret pass. E const hash recebe isso daqui. E vamos dar um console.log no meu hash. Olha, ele me devolveu uma promise. Então aqui eu deveria usar um await.
Agora sim, a 281 milissegundos. Interessante. E eu vou fazer a mesma coisa agora para o Node. Só que antes temos que instalar o bcrypt, bcrypt.js. E junto com o bcrypt.js a gente tem que instalar também npm e arroba types barra bcrypt.js. Pronto. Era como dependência de desenvolvimento, ou seja, aqui, cadê? Não tem muita importância. Deixa pra lá. Verdade, eu acho que eu não posso usar o await no level do Node, não tenho certeza. Bcrypt, não, é hash do bcrypt. Hash. Eu não posso usar isso daqui, a declaração de importação do hash. O que ele está reclamando? A declaração de importação está com conflito. Tá, é porque aqui. Hashed, vou dar isso daqui para assim. Await no nível superior. Sim, olha. A opção módulo está definida por causa da configuração do. Isso daqui, ESNext. E aqui embaixo eu também vou mudar para ESNext. ESNext. E isso deveria ser aceito agora sim. Só que o hash do bcrypt me devolve uma promise, então eu vou passar aqui a minha super secret test. Eram esperados 2 a 4 argumentos, aqui eu tenho que passar um salt, que eu vou colocar 16, pronto. E finalmente um console.log no nosso hashed. npm run dev. Deu um errinho. Top level await is currently supported with CGS. Tá bom, amigo. Tenha calma. Eu não vou ficar perdendo muito tempo com isso. Eu vou criar uma função aqui. Async function hash pass, não recebe parâmetro nenhum. Pronto. Tá, vamos testar isso agora. npm run dev. E demorou 1 segundo 722 milissegundos. Rodar e volta. 1.5, 1.5, 1.5. Nessa média aí de 1.5. E para o ban, a gente tem o hot reload ativo aqui, então ele está demorando aí na média dos 300 milissegundos. Inclusive até a contagem dele é diferente. Ele é extremamente performático mesmo, como diz na parte da documentação. E bom, vamos testar a parte de build agora. Ban build, eu acho. Eu acho que tem que configurar provavelmente sim. Deixa eu fazer build. Tem que passar um endpoint, ou seja, ponto barra source src barra index.ts traçar menos menos out file bundle.js. Code not resolve ban maybe you need to ban install. Mas está instalado, amigo, está instalado. Se eu usei, está instalado, né? Password tem, vamos passar assim então. E eu tiro isso daqui.
install. Deixa eu ver. Aparentemente ele não está reconhecendo. Ou eu estou fazendo alguma coisa errada. Será que é o target que eu tenho que passar? Menos target igual a ban. Sim, ele fez o bundle, eu acho. Tá aqui. For password global this ban console live time. Tanana, tanana, tanana. Ele fez um bundle rapidão aqui. Bem rápido, levou 97 milissegundos. E em comparação com o nosso TSC, né? Acho que aqui eu tenho que dar Node TSC Source Index. E ele já me deu o bundle aqui e ele demorou 5 segundos para fazer isso. Que aparece no meu terminal aqui. E assim, comparado com a mimificação, olha a diferença. Para outra, eu acho que é provavelmente por causa da configuração do meu TypeScript aqui. Inclusive, se eu der um delete completo aqui e colocar a configuração disso, só tirar aqui o types, porque ele não vai ter provavelmente. E vamos fazer agora um teste digno, só para ter certeza. Processando, 5 segundos de volta. Dá uma olhada, de fato. A diferença de código é bem grande. Eu possivelmente posso estar fazendo alguma coisa errada? Sim. Só não tenho certeza disso. Mas é visível o quão mais performático ele é que o Node. Eu acho que a lib vai morrer? Não, sinceramente não. Acredito que para chegar no nível do Node, o Node estando aí há 14 anos no mercado, eu acho bem complicado que um runtime de JavaScript que foi lançado agora seja uma alternativa uau para várias empresas, para que todo mundo queira passar a usar o BAM ao invés do Node. Acho que que o Node é uma plataforma muito bem consolidada já, com anos e anos de mercado, que não vai ser substituído como mágica, mas acredito sim que o BAM pode ser uma opção viável para os próximos anos, principalmente com o passar do tempo, conforme ele vá se consolidando. Porém, é o final do Node? Não. Acho que está muito longe disso acontecer. Mas é sim uma tecnologia que a gente deve ficar de olho. Pela facilidade. Eu acredito que foi bem mais fácil trazer a configuração de um projeto aqui comparado com o Node. Eu vou ver se eu acho algum template do BAM, só pra gente dar uma olhada. E vou tentar ver se eu acho alguma coisa de React pra ver o quão rápido ele é nessa parte de front. E de back, talvez eu possa fazer algum vídeo testando ou criando alguma coisa, se vocês quiserem deixarem nos comentários. Mas eu vou dar uma procurada aqui nos templates, só pra me ver. Eu posso usar qualquer um do NPM. Isso é interessante. Fiquei curioso para saber como isso está feito por baixo. Se ele acaba utilizando o NPM por baixo dos panos.
mas aparentemente eu posso criar do próprio npm. Ou seja, eu vou dar uma olhada aqui, vamos ver. Next.js, que é uma dos frameworks que está sendo suportado. Eu vou copiar isso daqui. E eu vou abrir o terminal. Que nem o npx, aqui tem um ban.x. Vamos ver. Vou colocar um ban. Next. Você vai usar TypeScript sim, ESLint sim, Tailwind sim, Search Director sim, AppRouter sim, Import Alias sim, sim. Vamos ver. 326 pacotes em 4.6 segundos. E agora eu vou fazer a mesma coisa pro Node. Need to install the following packages, create, proceed. Sim, pode ser. Eu vou dar isso daqui como Node Next. TypeScript sim, ESLint sim, Tailwind CSS sim, Source, AppRouter sim, ok. Vamos ver aqui quanto tempo ele vai demorar para fazer isso. E eu vou colocar aí acelerar o vídeo. Brincadeira da parte. Mas se demorar eu vou acelerar mesmo. Vou fazer um corte. Não sei, talvez não seja necessário, mas se for, quem sabe. Quatro 4.6 segundos para comparar com 32 segundos. Muito interessante. Ele tem 2 pacotes a menos. Talvez seja a configuração de TypeScript desnecessária, né? Vamos abrir os dois agora no Visual Studio Code. Deixa eu dar aqui um cd. Bam, next code.cd. cd, calma aí, amigo. cd node next code. E fecha isso. Deixa eu jogar isso aqui pro cantinho. E vamos ver aqui só a parte de inicialização e de build, só pra gente comparar. Eu não vou fazer nada muito complexo. E também vou testar a velocidade aqui de recarregamento. Então eu vou iniciar aqui primeiro. Já estava iniciando errado já. Acostumado com npm. Os scripts são o mesmo, então eu posso dar um ban run dev e esperar. Realmente foi bem rápido. Ele subiu a aplicação aqui primeiro compilou o server, né, em 358 milissegundos e depois o cliente em 251. Eu vou parar e rodar de volta só para ver se permanece. Ele está nessa faixa aí dos 250, 260. E só dando uma adenda aqui, gente, a minha máquina não é forte, nem um pouco. Ela é bem fraquinha até. E normalmente ela demora um pouco para executar as coisas, então em uma perspectiva de processamento, o ban tem uma vantagem gigantesca em relação ao Node. npm run dev, vamos ver. Ele tá no mesmo patamar, aparentemente. Não vi grandes ganhos. Tá no mesmo padrão de inicialização.
Vamos ver agora a parte de atualização. Vou trazer isso daqui para cá, isso daqui para cá, isso daqui aqui, isso daqui aqui. Abrir o localhost 3000. Enter, não vai ter nada rodando provavelmente. Subiu, agora demorou um pouquinho mais, compilando. 5 segundos. Então ele ainda está um pouco pesadinho. Acredito que seja a minha máquina, de fato. Mas essa parte não tem como evitar mesmo. Aqui eu vou apagar tudo para ver o hot reload. Eu vou colocar só um H1. Hello Road. Acredito que a gente não vai ter grandes ganhos em relação aos frameworks. Eu teria que testar mais alguns para ter certeza, mas se o Next se ele manter o mesmo padrão que está aqui, eu não acho que seja a maior otimização do mundo você trocar o Next, que é uma plataforma consolidada, pelo BAN por questão de, sei lá, 100 milissegundos na parte de desenvolvimento, já que a parte de runtime aparentemente continuaria a mesma coisa, né? Deixa eu subir o servidor aqui agora. Compilou, deixa eu dar um reload. Essa compilação tá demorando mais. Ela demorou um pouco mais que a outra. Dá pra gente ver os logs ali. Vamos tirar isso daqui e colocar a mesma coisa. Aparentemente o S20 não está funcionando aqui, mas ok. Não foi notável muitos ganhos. Eu vou comparar os logs aqui, só para mim ver. Ou seja, a primeira compilação aqui ela demorou 5 segundos para acontecer. E aqui foram 10. A parte de Favia Icon ela demorou 900, enquanto aqui demorou 1100. A segunda compilação foi para 900. Se a gente olhar, os ganhos são notáveis, mas não é aquela coisa que seja um fator uau, vamos passar a usar o BAN em toda a aplicação a partir de agora. Tanto que como eu disse, né, a gente não tem uma segurança muito grande para fazer isso, pelo menos não numa versão 1.0. Vamos comparar o processo de build agora. BAM build. E eu acho que já deve ter já assim. Eu não passei o BAM run build para rodar o next build. Ele está criando a build.
Vamos dar uma olhada. Terminou em 41 segundos. Agora vamos fazer a do Node. E o Node também terminou com 43 segundos. Eu acredito que isso daqui seja pelo fator de quando a gente chama o build aqui, a gente tá, na verdade, está chamando a parte de build do Next. E a parte de build do Next ela é feita com Node, querendo ou não. Então deveria ser um processo que a gente provavelmente teria que adaptar para a gente poder usar os bundlers do ban. Mas entra naquela parte, né, do trade-off. Se é um trabalho um pouco chatinho que você vai ter que fazer para conseguir fazer a parte de build do Next funcionar dentro do banco. E, enfim, até a comunidade se aceitar o ban, acredito que isso não será uma realidade tão próxima. A parte do Next Build acabar ganhando uma versão para o ban. Então, provavelmente a gente não terá tantos ganhos assim quando se tratar de construir aplicações com frameworks, porque querendo ou não, a parte dos frameworks elas têm uma, uma tecnologia como base, né? E a do Next é o Node, assim como a do Nest também, que é para a parte do back-end. Eu não vou puxar o Nest aqui porque acabaria tomando muito tempo do vídeo, desnecessário. Eu acho que a parte mais essencial já foi coberta, que é essa parte dos do gerenciador de pacotes e dos bundlers. Mas enfim, ele tem sim uma velocidade notável, um ganho de velocidade notável, principalmente na parte do gerenciador de pacotes. Mas quando se tratar de frameworks, principalmente os que estão bastante ligados com o Node, eu acredito que a gente não vai ter um ganho tão. Eu acredito que a gente não vai ter um ganho tão valioso a ponto de fazer todo o processo para acabar usando o BAM por baixo dos panos ao invés do Node. É uma tecnologia que eu vou sim ficar de olho, porém eu não vou acabar utilizando em produção nem nada do tipo, porque para mim sinceramente não faz tanta diferença alguns segundos a mais no processo de download de uma lib. Pra, inclusive deixa aí nos comentários se vocês se importam com o tempo que demora o npm para carregar ou se é valioso para vocês essa parte de tempo para instalação ou para compilação. Eu sinceramente não tenho um apego muito grande a essa parte. E, enfim, tirando ou não, a gente não vai poder forçar coisas como o Next a, a usar um. Mas enfim, é notável o tempo de execução, mas eu acredito que coisas como o Next, que tem um ecossistema inteiro próprio, vai ser muito difícil eles começarem a rodar o ban aleatoriamente assim do nada. A não ser que a tecnologia acabe ganhando. A não ser que a tecnologia acabe ganhando uma repercussão muito alta, o que eu acho meio difícil. Mas é uma tecnologia muito interessante, muito boa. A premissa dela é bem interessante. A premissa dela é bem interessante. Eu acho que esse princípio de performance deve sim ser explorado. Mas é sempre um trade-off, né? Você vai acabar ganhando performance e vai acabar perdendo um pouco de estabilidade ou de confiabilidade. Mas enfim, gente, essa é a minha visão geral sobre o ban.
Se vocês gostaram, deixe no comentário aí, deixe a visão de vocês também, vai ser um prazer olhar pontos de vista diferentes. E se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal para mais conteúdo sobre tecnologia. O meu conteúdo é bem prático, bem mão na massa, então se você é desse tipo também, se inscreve aí que eu tenho certeza que você vai gostar. E até a próxima.